Bem, boa tarde a todos. Eu sou Hamilton Varela, professor do Instituto de Química de São Carlos e assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa. E é uma satisfação muito grande iniciar digamos assim, o ano letivo da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, nós criamos uma série de eventos desde a gestão passada, né, quer dizer, há 4 anos, foram criados vários eventos para... O primeiro aspecto é aumentar a interação da universidade com a sociedade, né? Quer dizer, nós temos a obrigação de retornar, de alguma forma, os investimentos que são feitos na Universidade de São Paulo. Então, nós temos alguns eventos que são realizados, inclusive, fora da universidade, com temas mais gerais, e temos também eventos um pouco mais específicos, voltados para a pesquisa, né? Eventos de maior duração, eventos de um dia inteiro, como os workshops estratégicos. Hoje, em particular, nós estamos aqui para mais uma edição da série da USP Lecture, que é um evento muito importante, cujo objetivo é reconhecer e premiar o trabalho de pesquisadores de grande excelência, sejam da Universidade de São Paulo ou não. Então, nós temos, inclusive, há uma variante do USP Lecture que se chama USP Nobel Lecture, quer dizer, para agraciado com o Prêmio Nobel, que vem para cá e fala, basicamente, nas mesmas condições desse evento que nós temos aqui hoje. Então, é uma ocasião muito, muito importante para trazer para a comunidade uspiana, especificamente nessa linha de eventos, ciência de altíssima qualidade, feita por pesquisadores, por profissionais de reconhecida competência internacional, e que vai falar aqui para um público mais amplo do que a sua área mais específica da atuação. Então, eu agradeço a todos pela presença. A dinâmica do nosso evento é apresentação de cerca de 50 minutos, mais ou menos 10, digamos assim, e depois nós, se for de acordo da palestrante, nós abrimos para algumas perguntas da plateia. Então, eu já agradeço muito à professora Marilda Sotomayor por ter aceito o nosso convite, agradeço a todos pela presença e passo a palavra para a nossa vice-pró-reitora de pesquisa, a professora Emma Ota, que vai falar um pouco, vai deixar algumas palavras para vocês e apresentar a nossa convidada. Muito obrigado. Tá, obrigada, Hamilton. Como pró-reitora de pesquisa adjunta, eu dou as boas-vindas à professora Marilda Sotomayor, que é professora titular da FEA USP e também professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, juntamente com o professor Hamilton Varela, que é assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e que organiza o USP Lecture, nós queremos dar-lhe as boas-vindas como palestrante hoje, né, que vai nos falar sobre conversas com David Gale, a teoria dos jogos e matchings estáveis. Pessoalmente, eu tenho muito interesse no assunto. Eu tenho lido sobre teoria de jogos e estratégias evolutivamente estáveis no contexto da ecologia comportamental, né? Então, quero conhecer as suas ideias sobre a aplicação da teoria dos jogos no contexto econômico, né? Então, eu a convido para que venha aqui ao palco, né, e que nos fale sobre as suas ideias. Será que está funcionando já? Alô? Me escuta? Tá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer este honroso convite que eu aceitei como um desafio. Eu fui convidada a falar sobre a minha área de pesquisas, a teoria dos mercados de matching. Em refletindo sobre este tema, a figura de um grande economista matemático aflorou em minha mente, como parte obrigatória dos cenários que as minhas lembranças evocaram. Seu nome, David Gale. Nascido em 1921
e falecido em 2008. Economista matemático de renome internacional, representou por mais de 50 anos um papel de liderança no desenvolvimento. Tem algum problema aqui, não? Esse daqui que tem que ser desligado? Está desligado já. Continuando. Um papel de liderança no desenvolvimento de alguns dos temas de importância fundamental na matemática, teoria dos jogos e teoria econômica. Através de seus trabalhos, ele estabeleceu padrões para gerações de pesquisadores em todos esses campos. Escreveu cerca de 100 artigos, muitos dos quais foram obras mestras. O seu livro The Theory of Linear Economic Models permanece como referência básica. O seu nome está ligado aos primórdios da teoria dos jogos e ao surgimento de um de seus ramos, a teoria dos mercados de matching, o que se deu através do artigo College Admissions and the Stability of Marriage, de sua autoria com Lloyd Shapley. Foi publicado em 1962 no American Mathematical Monthly. Este trabalho rendeu a Shapley o Prêmio Nobel de Economia de 2012, que foi compartilhado com Alvin Ross, que liderou as aplicações da teoria aos mercados de matching da vida real. Esse prêmio representou para essa área de pesquisas o reconhecimento merecido de sua importância para as ciências econômicas. David Gale também teria sido um dos laureados se estivesse vivo nesta época. Essa foto é David Gale e Lloyd Shapley. Foi tomada em 2007, durante o Gale's Feast, um evento que eu organizei na State University of New York, em Stony Brook, para celebrar os 85 anos de David Gale. A minha trajetória como pesquisadora foi marcada pela sabedoria e generosidade desse grande matemático. E está pontilhada com as lembranças de nossas conversas, que contribuíram enormemente para a minha formação como cientista. Eu rememorarei algumas delas no decorrer dessa palestra, que eu dedico à sua memória. A minha proposta para essa palestra é, sendo o menos técnica possível, apresentar as ideias de alguns dos principais conceitos e resultados que constituíram a base da teoria dos mercados de matching que existe hoje. Então, o que vem a ser o mercado de matching? O que continha o artigo de Gale e Shapley de 1962. Como evoluiu essa área de pesquisas? O que é a área de aplicações de matching liderada por Alvin Ross, conhecida por desenho de mercados e que deu a ele o Nobel de Economia de 2012. A importância da teoria dos jogos para a economia pode ser atestada pelos 12 prêmios Nobel de Economia concedidos a especialistas nesta área. Aqui, em 1994, John Nash, Harsanyi e Selko. Em 1996, Vickrey. Em 2005, Robert Aumann e Thomas Schelling. Em 2007, Roger Myerson, Hurwitz e Eric Maskin. Em 2012, Alvin Ross e Lloyd Shapley. Em 2014, Jean Tirole. Os mercados de matching de Gale e Shapley. Um dos tópicos da teoria dos jogos que mais tem apresentado aplicações à economia é a teoria dos mercados de matching. No mercado de matching, existem dois conjuntos finitos e disjuntos de agentes, cuja principal atividade é formar pares, um jogador de cada conjunto.
O mesmo agente pode fazer parte de vários pares. Em alguns mercados, se um par é formado, os parceiros realizam alguma atividade em conjunto que gera uma renda que é dividida entre eles da maneira como concordarem. Como exemplo, podemos citar os mercados de compradores e vendedores, mercados de trabalho de firmas e trabalhadores, mercados de médicos e hospitais, mercados de estudantes e universidades, etc. Um matching é um pareamento entre os jogadores que não viola as regras do mercado. O artigo de Gayle Shapley propunha e resolvia o problema da admissão dos estudantes às universidades. Esse problema pode ser descrito da seguinte forma: existem um conjunto de instituições estudantes. Cada instituição tem uma lista de preferências sobre todos os estudantes e cada estudante ou candidato tem uma lista de preferências sobre todas as universidades ou instituições. Aqui, consegui. A lista de preferências da instituição I ou da universidade I indica que ela prefere o candidato C1 em primeira opção, em segunda opção C2, em terceira opção C3, e ela prefere ficar com uma vaga sem preencher, a preenchê-la com C4 ou C5. A gente diz que C1, C2 e C3 são os únicos candidatos ou estudantes aceitáveis para a instituição I, e que C4 e C5 são inaceitáveis. Da mesma forma, essa lista de preferências para o candidato C indica que ele prefere a instituição I1 a I3 e prefere ficar sem escola a aceitar a oferta de I2 ou de I4. Da mesma forma, I1 e I3 são as únicas universidades aceitáveis para o candidato C ou estudante C, e I2 e I4 são inaceitáveis. Cada universidade tem um número de vagas, representando o número máximo de estudantes que ela poderia admitir. As regras desse mercado são que nenhum estudante pode ser admitido em mais de uma instituição e nenhuma instituição pode admitir um número de estudantes maior do que o seu número de vagas. O problema é, então, encontrar um procedimento de alocação dos estudantes das universidades, que leve em conta as suas preferências. Um matching é uma alocação ou distribuição dos estudantes para as universidades, que respeita o número de vagas das universidades e tal que nenhum estudante é alocado a mais de uma universidade. A noção-chave é a de matching estável. Um matching é dito exibir uma instabilidade se existe um par formado por uma instituição, uma universidade e um estudante não alocados entre si, e tais que a universidade prefere esse estudante a algum dos estudantes que admitiu, ou ela tem uma vaga sem preencher e prefere esse estudante a ficar com essa vaga sem preencher. E, por outro lado, o estudante prefere essa instituição àquela que o admitiu. Ou ele está sem escola e prefere essa instituição a ficar sem escola. Um matching é dito estável
se ele não exibe nenhum desses tipos de instabilidade. E todo agente é aceitável para os seus parceiros. O problema do match instável formulado por Gale e Shapley é então saber se dados quaisquer conjuntos de universidades e estudantes, juntamente com suas listas de preferências e cotas e número de vagas das universidades, se existe sempre um match instável. A resposta a essa pergunta não é tão óbvia. Gostaria de apresentar uma situação que David Gale chamou de roommate problem, o problema do colega de quarto. São 4 pessoas que querem formar pares para dividir um quarto numa república de estudantes. Ok? Então, a lista de preferências não está mais calor. A lista de preferências da pessoa, do indivíduo A, prefere em primeiro lugar B, depois C, depois D. Vocês enxergam? B prefere C, depois A, depois D. C prefere em primeira opção A, depois B, depois D. E as preferências de D, arbitrárias. Tá? Todo mundo prefere D em última opção. Acontece, né? Bem, vamos formar todos os matches possíveis com esses 4 indivíduos. Então, um match, vou chamar Mi1, eu tenho A faz parceria com B e C faz parceria com D. O Mi2, o A faz parceria com o C e o B com o D. O Mi3, o A faz parceria com o D e o B com o C. Bom, ainda existem aqui os matches em que alguém fica sem formar parceria com ninguém. E aí, nesse caso, vai existir pelo menos 2 pessoas que não vão formar pares. E essas 2 pessoas preferem a ficar sem formar a parceria, não é? Elas são aceitáveis, todo mundo é aceitável para todo mundo aqui. Então, não há necessidade de listar esses outros matches. Vejamos aqui, esse match, ele é estável? O que vocês acham? Vou dar uma dica. C está com a sua última opção. Então, qualquer um é melhor do que a última opção. Então, C prefere B a D e prefere A a D. Tá? Acontece que tem alguém que prefere C em primeira opção, que é o B. Então, B prefere C a A. E o C prefere B a D. Então, eu tenho aqui um par que causa uma instabilidade. Tá? Aqui, mesma coisa. Vocês podem observar que cada agente é a primeira opção de algum outro agente. Então, quem estiver com D é a primeira opção de alguém que ele prefere a D. Então, quem tem B como primeira opção é o A. A prefere B a C. E B prefere A a D, que é a sua última opção.
E aqui mesma coisa. Quem prefere A em primeira opção é o C. C prefere A a B e A prefere C a D. Então, nesse exemplo, não existe nenhum matching estável. Então, esse problema não é um problema tão simples assim, porque eu tenho aqui um modelo mais complexo do que este. Tá? Isso levou o Gale a ficar muito intrigado, que ele não conseguia encontrar um contra-exemplo para mostrar que não existia um match instável para esse mercado. Por outro lado, ele também não conseguia provar que existia. Aí ele conta a história que ele enviou para a comunidade científica. Na época não existia e-mail, né? Ele mandou por carta o problema para vários matemáticos. Shapley resolveu o problema. E isso foi dito pelo próprio Gale durante a cerimônia do Gale's Feast, lá em Stony Brook, em 2007. Então, a resposta é sim. Gale, nesse paper de Gale e Shapley, eles apresentam um algoritmo que produz, no número finito de etapas, a partir das preferências dos participantes e número de vagas das universidades, ele leva sempre a um matching estável. Esse matching estável, ele tem a propriedade de ser o matching mais preferido por todos os estudantes a qualquer outro matching estável. Pode existir vários matches estáveis, um número finito, obviamente, mas vários. E o match estável produzido, por esse algoritmo é o match estável mais preferido por todos os estudantes a qualquer outro match estável. Vejam que esse resultado também não é um resultado tão intuitivo. Dados dois matches estáveis, é aceitável e é esperado até que um grupo de estudantes prefira o primeiro matching ao segundo e que outro grupo prefira o segundo matching ao primeiro. Agora, ter um matching que todos os estudantes concordam que é o melhor para eles, não é um resultado intuitivo. Esse matching é chamado matching estável ótimo para os candidatos. Revertendo-se os papéis entre candidatos e instituições, a gente obtém um matching estável ótimo para as instituições, com a propriedade de que é o matching estável mais preferido por todas as instituições a qualquer matching estável. Existe também uma demonstração que eu fiz, uma demonstração não construtiva. Foi publicada em 1996. Isso também é uma demonstração curta e que usa argumentos combinatórios elementares. Bem, a demonstração de Gale e Shapley do teorema da existência de métodos estáveis foi feita numa forma engenhosa, com argumentos simples e elementares. Nenhum termo técnico, nenhuma fórmula matemática são usados. E nenhum conhecimento de cálculo é pressuposto. De fato, a gente nem necessita saber contar. Mesmo assim, qualquer matemático reconhecerá imediatamente os argumentos como matemáticos, enquanto as pessoas sem treinamento matemático encontrarão provavelmente dificuldade em segui-los. Então, isso é um trecho do paper de Gale e Shapley, de 62. Esse algoritmo é muito fácil de descrever. Primeiramente, o mercado da admissão dos estudantes das universidades
é reduzido a um modelo, a um mercado mais simples, onde cada universidade é replicada tantas vezes quanto o seu número de vagas. Então, uma universidade, por exemplo, com 100 vagas, é replicada 100 vezes. Cada uma das 100 cópias possui uma vaga apenas. E tem uma lista de preferências igual à lista de preferências da universidade original. Ok? Esse mercado foi chamado por Gayle Shapley de mercado do casamento, porque a gente pode pensar nos participantes como sendo homens e mulheres que desejam contrair matrimônio. Um matching é, então, um conjunto de casamentos monogâmicos. Então, eu tenho a descrição desse mercado como sendo formado por um conjunto de homens, um conjunto de mulheres. Cada homem tem uma lista de preferências sobre as mulheres e cada mulher tem uma lista de preferências sobre os homens. Aqui, por exemplo, esta mulher prefere o homem M1 em primeira opção e prefere M1 a M3. E essa posição aqui significa que esta mulher prefere ficar solteira a se casar com M2 ou M4. Qualquer par formado por um homem e uma mulher pode formar uma parceria, se ambos concordarem. Quer dizer, não vale aqui o pai e a mãe obrigar a casar. Eles têm que concordar. Então, cada participante pode formar, no máximo, uma parceria. São as regras desse mercado. Um matching é estável se é a prova de divórcio. Isto é, se não existem um homem e uma mulher não associados pelo matching e que se prefiram mutuamente aos seus cônjuges. Não fiz nada. Voltou. A interpretação é a natural. Se existir um tal casal, os dois fariam melhor se divorciassem de seus cônjuges e se casassem um com o outro. Vamos ver esse exemplo. Para ilustrar o algoritmo. Então, considere o seguinte mercado. Aqui nós temos, são 5 homens e 4 mulheres. Aqui são as listas de preferência dos homens, lá estão as listas de preferência das mulheres. Bom, imaginem que as mulheres fiquem numa sala, fiquem aqui dentro, e os homens todos vão lá para fora. E então, um a um, entra nesta sala, pode também todo mundo entrar junto, pode entrar em qualquer ordem, mas cada homem vai se candidatar à sua mulher preferida, a primeira opção da sua lista de preferências. Ok? Então, vamos lá. M1 se candidata a W1. Vamos descrever aqui as mulheres. M1 se candidata a W1. M2 se candidata a W4. M3 a W4. M4 a W1. E M5 também a W1.
que vocês acham que vai acontecer agora? Cada mulher só pode aceitar um homem. Olhamos para W1. W1 recebeu 3 ofertas. Ela vai aceitar a mais preferida e recusar as demais. Ok? Bom, e a mais preferida dentre as aceitáveis. Nenhuma mulher vai aceitar um homem inaceitável. Ela prefere ficar solteira, tá? A se casar com ele. Então, vamos lá olhar para a lista de W1. W1 entre M1, M4 e M5 prefere M1 e rejeita M4 e M5. E W4? Está difícil para mim de olhar assim, vocês têm que me dizer aí. W4 prefere quem? M2. Tá? Saio do M3. Agora, o que ocorre com esses que foram rejeitados? Eles vão se candidatar à segunda opção. Certo? A primeira opção não os quer, então vamos para a segunda. M4. M4, a segunda opção é W4. Então, M4 vai se candidata a W4. E M5 vai para W2. E o M3 vai para o W3. Ainda tem uma mulher recebendo mais de uma oferta. Entre M2 e M4, W4, W4. Então, rejeita o M2. Então, o M2 foi o rejeitado agora nessa etapa, ele vai se candidatar. Olha, W4 era a sua primeira opção. Ele estava todo feliz que tinha sido aceito por W4, tá? Agora ele foi rejeitado, vai para a segunda opção dele, que é W2. Então, M2 vai para o W2. E aí, W2 prefere quem? M2. Rejeita M5. E o M5 se aplica a quem? Já se aplicou, ele está saindo de W2. A seguinte é W4. Então, ele vai se aplicar a W4. E aí, W4 agora? Prefere M4 ou M5? M4. Rejeita M5. E o M5 não tem mais nenhuma mulher aceitável. Ele prefere ficar solteiro ou se casar com W3. Tá? W3 não é aceitável para ele. Então, ele fica solteiro. Fica casado com ele mesmo. Pronto. O matching é, portanto, esse aqui. Tá? W1 com M1, W2 com M2, W3 com M3, W4 com M4 e o M5 fica sozinho. Ok? Esse é o matching produzido pelo algoritmo quando os homens fazem as ofertas. Por que esse matching é estável? É muito fácil ver, né? A demonstração é muito simples. O match, para ser estável, ele precisa de ser individualmente racional. Todo mundo tem que... nenhuma mulher está associada a um homem inaceitável. Nenhum homem está associado a uma mulher inaceitável para ele. Tá? Essa é a primeira coisa. Isso é verificado simplesmente por causa da construção do algoritmo. Né? Se uma mulher é inaceitável para um homem, ele não se candidata a ela.
Da mesma forma, se um homem é inaceitável para uma mulher, ela não o aceita, o rejeita. Bem, a outra condição para a estabilidade é a não existência de pares causando uma instabilidade, pares bloqueantes. Não pode existir um par formado por um homem e uma mulher que se prefiram mutuamente aos seus cônjuges. É o meu. Bom, problemas técnicos. Então, vamos supor que eu tenho aqui um par formado por M e W, que não estão associados pelo match. Que M, esse homem, prefere essa mulher W ao seu parceiro, a sua parceira ou a ele mesmo. Vou chamar aqui esse match de Mi, é o Mi-M, e aqui é o Mi-M de M. Pode ser ele mesmo e pode ser uma mulher. Tá? Vamos supor que M prefere W a Mi-M de M. Se isso aconteceu, é natural, então, a gente pode concluir que este homem se candidatou a essa mulher durante o algoritmo e se candidatou antes de se candidatar a sua parceira. Certo? Então, a gente tem nas preferências de M que ele prefere W a Mi-M de M. E por que ele não está casado com W no final? Ele se candidatou a W. Bom, não está casado com ela no final porque ela o rejeitou. Agora, se ela o rejeitou, foi porque ela recebeu a oferta de um outro homem que ela prefere a M. Certo? Então, tinha um outro homem aqui, um M', que não é necessariamente o seu parceiro final. Então, W prefere esse M', pode ter outros aqui na sua lista, a M. Tá? W, essa mulher, prefere M' a M. Então, quando o M se candidatou, ou depois, em alguma outra etapa, surgiu M' e W prefere M' a M, então rejeita M e fica com M'. Esse M' pode ter sido o seu parceiro final ou não. O fato é que, no final, W está com o Mi-M de W, que ela ou é o M' ou ela prefere a M'. E ela rejeita M' e fica com o Mi-M de W, ou ela está, no final, ela está casada com M'. De qualquer forma, pela transitividade das preferências, se ela prefere o seu parceiro final, Mi-M de W, ela prefere ele a M', e prefere M' a M, então ela prefere Mi-M de W a M. Portanto, esse par não causa uma instabilidade, porque se este homem prefere esta mulher a sua parceira, esta mulher não prefere este homem ao seu parceiro. Então, não causa uma instabilidade. Certo? Logo, esse algoritmo produz sempre um match instável. Bem, vocês então poderiam me perguntar, e se a gente fizer agora o contrário? Na minha época, quando eu era adolescente, chamava Baile da Maria Cebola. A mulher é que se propunha, que se candidatava para dançar, né, nos bailes. Então, agora as mulheres vão fazer as ofertas. Coloca os homens lá fora. Não, coloca as mulheres lá fora, os homens ficam aqui, as mulheres entram e fazem uma oferta agora a cada um ao primeiro elemento de sua lista de preferências.
não? Então, esse quadro é pequenininho, mas vamos nos ajeitar aqui. Agora vamos considerar M1, M2, M3, M4 e M5. Então, vamos lá. Esse agora é o matching Mi-W, com as mulheres fazendo as ofertas. Então, agora vocês já sabem. Como é que nós vamos fazer? W1 se aplica a quem? M2. W2, M3. W3, quem? M5. W4, M1. E aí? Acabou? É? Não. Cada homem recebeu uma oferta, primeiramente ele vai, para ele aceitar a oferta, ele precisa de olhar a sua lista de aceitáveis. Ele só vai aceitar uma mulher se ela for aceitável para ele. Tá? E W3 não é aceitável para M5. Aquelas listas ali são as listas dos aceitáveis. Para diminuir o espaço, eu cortei os inaceitáveis. Okay? Então, o W3 é rejeitado pelo M5. Então, não terminou ainda. O W3 vai se candidatar à sua segunda opção, que é M4. Nenhuma rejeição mais, acabou. Né? Então, é esse o resultado, o matching resultante quando o algoritmo usa as ofertas das mulheres. Né? É igual que está aqui, né? É o W1 com... Eu troquei aqui, né? Aqui é o W4 que se aplica a M1. É. W4. Então, é o W1 com M2, está ao contrário aqui, né? O W2 com o M3, W3 com M4, W4 com M1 e o M5 vai ficar sozinho, solteiro. Ok? Bem, então, Gale e Shapley provaram que esse matching com os homens fazendo as ofertas é o matching estável ótimo para os homens. Dentre todos os matchings estáveis, ele é o mais preferido por todos os homens. E aquele lá é o matching estável ótimo para as mulheres. Ocorre também o seguinte: o matching estável ótimo para os homens é o pior matching estável do ponto de vista das mulheres. E o ótimo para as mulheres é o pior matching estável do ponto de vista dos homens. Pode existir mais matchings estáveis. Aqui eu encontrei mais um. Esse é o teorema de Gale-Shapley, que a gente já demonstrou. Esse é um outro matching estável. Vocês podem ver, por exemplo, M1 está casado aqui com a sua primeira opção, W1, nesse matching. Lá no outro está com a sua última opção, W4. Certo? Aqui ele está com W2. W2 é a sua segunda opção. Então, a gente pode ver que esse matching é o mais preferido por todos os homens, a qualquer matching estável, aquele é o mais preferido por todas as mulheres, a qualquer matching estável. A demonstração é simples também, mas eu não vou fazer aqui. Usa indução matemática. E tem uma peculiaridade aqui,
que eu esperava que vocês perguntassem. Ninguém perguntou. O que acontece com o M5? O M5 está solteiro no ótimo para os homens, no ótimo para as mulheres e nesse aqui também. Tá? Bom, esse é um resultado de Gayle Sotomayor, que diz o seguinte: o conjunto dos homens solteiros num matching instável é o mesmo em qualquer matching instável. Então, se M5 ele fica solteiro no ótimo para os homens, ele fica também no ótimo para as mulheres, fica em qualquer outro matching instável, ele nunca vai se casar num matching instável. Tá? E como modelo é simétrico, ocorre também para as mulheres. O conjunto das mulheres solteiras é o mesmo em todos os matchings estáveis. Bem, como é que eu passo daqui para o mercado da admissão dos estudantes às universidades? É simples, não? Eu considero o mercado de admissão dos estudantes às universidades, por exemplo, se eu tiver uma universidade com 2 vagas, quando eu reduzir para um mercado do casamento associado a esse mercado de admissão, eu vou ter aqui uma das cópias dessa universidade, a cópia I11 e a cópia I12. Essa cópia, por exemplo, admitiu C1 e essa admitiu C2. Tá? Em qualquer matching estável desse mercado do casamento associado ao mercado de admissão às universidades. Então, isso significa que a instituição I1 está agora admitindo os 2 candidatos, ela tem 2 vagas. Cada cópia recebe um estudante e ela recebe os 2 estudantes, certo? A noção de estabilidade é a mesma. E aqui também eu estendo para cá o conceito de matching estável ótimo para os candidatos e ótimo para as instituições. E também tem um resultado similar a esse aí dos solteiros. O conjunto dos estudantes que ficam sem escola em qualquer matching estável é sempre o mesmo. E o conjunto das universidades que não preenche todas as suas vagas também é o mesmo conjunto. Esse é o resultado Gayle Sotomayor. Tem um resultado muito interessante, que é o resultado de Ross, que diz o seguinte: se uma instituição, se ela tiver 3 vagas, por exemplo, e ficou com uma vaga sem preencher, né? Então, a instituição I1 tem 3 vagas, ficou com C1, C2 e ela mesma aqui. Ficou com uma vaga sem preencher. Em algum matching estável, não precisa de ser o ótimo para os estudantes, nem o ótimo para as instituições, em algum matching estável, ficou com uma vaga sem preencher. Bem, pelo teorema de Gayle Sotomayor, ela vai preencher sempre a mesma fração das suas vagas em qualquer matching estável. Então, qualquer matching estável, ela só vai preencher 2 vagas. O teorema de Ross diz que ela vai preencher as 2 vagas, mas com o mesmo conjunto de estudantes. Isso é um resultado também não intuitivo. Certo? Se ela ficou com uma vaga sem preencher, então, no ótimo para os estudantes, ela vai receber C1 e C2. No ótimo para as instituições, ela vai receber C1 e C2. No outro qualquer, ela vai receber C1 e C2. Ela nunca vai poder mudar.
Então, na organização de um mercado, por exemplo, vestibular, mercado de admissão dos economistas, os cursos de pós-graduação, né, que existe no Brasil, o uso do algoritmo Gale-Shapley com os estudantes fazendo as ofertas não beneficia os estudantes que ficam sem escola, dos estudantes, vamos dizer assim, dos maus estudantes, estudante que não conseguiu uma escola, alguma escola com dos matchings ótimos, também não vai conseguir com o outro. Da mesma forma, nenhum dos dois matchings, o matching ótimo para as instituições não beneficia as escolas menos privilegiadas, menos prestigiadas. Tá? Dizer que, bom, vamos usar o algoritmo que produz o ótimo para as instituições ficar melhor. Sim, as instituições vão ficar melhor, mas aquelas que preenchem todas as suas vagas. Elas podem ter conjuntos diferentes. Né? Se essa instituição aqui, ela preenchesse todas as suas vagas, fossem só 2 vagas, e ela preenchesse as 2 vagas em algum matching estável, ela vai sempre preencher as 2 vagas dela em qualquer matching estável e poderá preenchê-las com um grupo diferente de estudantes. Não terá necessariamente de ser sempre com o mesmo grupo. Bem, Gale-Shapley, e já falei sobre isso. Agora, no artigo de Gale-Shapley, Gale-Shapley fazem a seguinte citação em referência às demonstrações contidas no seu artigo, que a maioria dos matemáticos tem provavelmente alguma vez se encontrado na situação de querer refutar a noção de que eles são pessoas com cabeça para números, figuras e fórmulas. Em tais situações, pode ser conveniente ter uma ilustração em mãos para mostrar que a matemática não necessita estar relacionada a números, figuras ou fórmulas.